Olá, pessoal. Eu sou a Mariana, estudante de medicina do sexto período aqui do Instituto de Educação Médica de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. E hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Análise da Prevalência e Perfil Epidemiológico das Leishmanioses Visceral e Cutânea na microrregião da Baía da Ilha Grande, em comparação ao estado do Rio de Janeiro no período de 2012 a 2022. Aqui estão os autores, então eu, Mariana, Luiz Otávio Spacoski e Isadora Lima, e fomos orientados pela professora doutora Juliana Granato. Bom, então, primeiramente, é importante falarmos sobre as leishmanioses. Elas são um conjunto de doenças causadas por mais de 20 espécies de protozoário do gênero Leishmania, e no Brasil a sua infecção ela vai acontecer através do repasto sanguíneo da fêmea infectada de insetos do gênero Lutzomia, e ela é classificada pelo OMS como uma doença tropical negligenciada. Possui também diferentes formas clínicas que são classificadas em cutânea, que possui suas variações, então existe a cutânea localizada, que é quando a lesão ela vai estar presente ali no local da picada do inseto vetor, a cutânea difusa, que é quando essas lesões se espalham, e a mucocutânea, que é quando as lesões elas invadem cavidade oral e cavidade nasal e desconfiguram essas áreas. Além disso, também tem a leishmaniose visceral, que é quando o parasito, né, que causa essa forma clínica, ele tem tropismo para órgãos vitais, como o baço, o fígado e a medula óssea. E essa é a forma fatal se não for tratada. Em relação à epidemiologia mundial da leishmaniose, então, tanto a leishmaniose visceral, representada nesse mapa, quanto a leishmaniose cutânea, representada nesse mapa, elas são endêmicas, né, em países tropicais e subtropicais em todo o mundo. E o Brasil é um país de alta endemicidade para ambas as formas clínicas. Em relação ao local escolhido para o nosso estudo, então nós escolhemos a região da Baía da Ilha Grande, que é uma das 9 regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro, e ela é composta por Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, e é rodeada pelo bioma da Mata Atlântica. Então, ainda não há vacinas disponíveis para a prevenção das leishmanioses, e além disso, seu arsenal terapêutico é muito escasso e altamente tóxico. E as medidas de prevenção, elas são importantes aliadas no controle do número de casos da doença, por isso que os estudos epidemiológicos, eles são importantes para fomentar políticas públicas de combate ao inseto vetor. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral e cutânea na microrregião da Baía da Ilha Grande e comparar com o estado do Rio de Janeiro no período de 2012 a 2022. Tendo como objetivos específicos buscar o número de casos confirmados de leishmaniose visceral e cutânea no estado do Rio de Janeiro e detalhar por regiões de saúde, assim como também fazer a busca, né, de casos confirmados das duas formas clínicas na região da Baía da Ilha Grande e detalhar por municípios, e em ambas, né, detalhar por forma clínica, sexo, faixa etária e ano de notificação. Então, os dados eles foram obtidos através do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível através do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, e as variáveis utilizadas para pesquisa foram forma clínica da doença, que nós utilizamos a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral, faixa etária, que foi de menores de 1 ano até maiores de 80 anos, ano de notificação, que foram os anos utilizados para estudo, então de 2012 até 2022, municípios, então para a região da Baía da Ilha Grande, e regiões de saúde para o estado do Rio de Janeiro. Após a coleta de dados, eles foram tabulados através do Excel e plotados em gráficos através do programa estatístico GraphPad Prisma. Bom, então agora falando sobre os nossos resultados, começando com a leishmaniose cutânea no estado do Rio de Janeiro. Então, esse primeiro gráfico, né, nos dá as regiões de saúde.
Então, a principal região de saúde em que se obteve o maior número de casos foi a Metropolitana 1, com 44,7%, seguida da região serrana, com 17,3%, e em sexto lugar ficou a região da Baía da Ilha Grande, com 4%. Já em relação aos anos de notificação, temos que o principal ano, né, em que se obteve o maior número de casos foi o ano de 2019, com 14%, seguido dos anos de 2018 e 2021, com 13%, seguido do ano de 2022 e 2012, com 10%. E esses anos juntos totalizam aproximadamente 60% dos casos. Agora em relação ao sexo, então o sexo, né, mais prevalente dessa forma clínica foi o sexo masculino, com 61% dos casos, e as faixas etárias mais prevalentes foram as faixas etárias de 20 a 39 anos e de 40 a 59 anos. Agora falando sobre a região da Baía da Ilha Grande, então em relação aos municípios, temos que Paraty foi o município com maior prevalência do número de casos, então com 53%, e é importante falar que em Mangaratiba a gente não obteve nenhum dado sobre os números de casos. E em relação também ao sexo, então, o sexo masculino, ele teve também a maior prevalência, com 57% dos casos. E detalhando ambos os sexos por faixa etária, temos que o sexo masculino, a faixa etária mais prevalente, foi de 20 a 39 anos, e no sexo feminino, de 40 a 59 anos. Agora, mudando a forma clínica, então, indo para a leishmaniose visceral, no estado do Rio de Janeiro. Então, em relação às regiões de saúde, temos também a região metropolitana 1, com maior destaque no número de casos, então com 47%, seguida da região Médio Paraíba, com 35% dos casos, e a Baía da Ilha Grande, que é a região estudada, ficou em terceiro lugar, com 5,7% dos casos. Em relação aos anos de notificação, temos o ano de 2017, com 18%, com o maior número de casos, seguido do ano de 2019, com 13%, e em terceiro lugar o ano de 2022, com 12%, e o 2013, com 9%. E esses anos juntos totalizam aproximadamente 52% dos casos. Em relação ao sexo, então também o sexo masculino ele teve maior prevalência, com 66,7% dos casos, e a faixa etária mais prevalente dessa forma clínica foi de 20 a 39 anos. Agora falando sobre a região da Baía da Ilha Grande, em relação aos municípios, também temos Paraty, com o maior número de casos, com 66,7%, e aqui também não obtivemos nenhum dado sobre o município de Mangaratiba. Já em relação ao sexo, aqui nós tivemos, né, o mesmo número de casos para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. É diferente, né, da situação que foi encontrada no estado, mas isso se deve, né, mas isso pode acontecer por conta do pequeno número de casos encontrados nessa região, dessa forma clínica. E em relação às faixas etárias, né, por sexo, então temos que no sexo masculino, a faixa etária de 20 a 39 anos e de 40 a 59 anos, e no sexo feminino, faixa etária de 1 a 4 anos e de 20 a 39 anos. Bom, para concluir, esse estudo ele é de extrema importância para compreender a epidemiologia da doença, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto na região da Baía da Ilha Grande, e os seus resultados eles vão fornecer insights valiosos, né, de padrões e tendências relacionados à faixa etária e sexo, né, que podem orientar medidas de prevenção, de controle e também de tratamento das leishmanioses. Essas são as referências. Muito obrigada.